Agora, as principais notícias do mundo da política. SDS-FM. E falar de política, a gente já está em contato com o nosso colunista em política, o vereador daqui de São Carlos, Gustavo Pozzi, vai trazer para a gente quais vão ser as pautas, os projetos, enfim, a agenda da sessão da Câmara Municipal de São Carlos, e aproveitando também a participação, como sempre, todas as segundas aqui no Jornal da SDS, falando um pouquinho também do cenário político nacional. Muito bom dia, Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da SDS. Qual vai ser a agenda, quais são os assuntos abordados na sessão desta terça aqui na Câmara de São Carlos? Bom dia, André, bom dia, ouvintes da SDS. Amanhã, né? Não hoje. Amanhã, os assuntos da pauta da sessão, eles só foi pautado dois assuntos, dois projetos de lei, né? Diferente da semana passada, que tinham muitos, né? Para essa sessão de amanhã, nós temos apenas dois projetos de lei, né? Um deles é uma indenização de um serviço prestado, né? No valor de R$ 164.467, né? Por pintura em escolas, né, da rede municipal. Só para entender um pouquinho esse projeto aqui, como que funciona os pagamentos dos serviços prestados pela prefeitura. Normalmente, se faz pelo valor, carta convite, ou dependendo da situação de licitação, alguma coisa assim, né? Em especial nesse caso, houve alguns problemas na contratação do serviço e não pôde ser pago da maneira que normalmente se paga. Mas a pessoa prestou o serviço, foi dado o serviço como prestado, né? E aí, nesse momento em especial, a única maneira para a pessoa que prestou o serviço também não ter prejuízo foi a opção de pagar uma indenização pro profissional, né? Para a empresa que prestou aí o serviço. Então, esse é um projeto que vai ser examinado para ver se a Câmara concorda dessa forma de fazer esse pagamento. Lembrando, o serviço aqui em especial foi prestado, né? Mas por algum problema, o ano passado, a Secretaria de Educação acabou que não observou os devidas tramitação como deve ser feito, né? Então, por isso, em especial, está se fazendo pagamento por intermédio de indenização e não especificamente o pagamento do serviço respeitando todos os ritos, né? Uhum. Um outro projeto que também está na pauta é R$ 1 milhão, né? Para a destinação da Secretaria de Comunicação. Parte desse recurso para a questão do Covid e também para a questão das voltas às aulas, né? Esse R$ 1 milhão tem uma ação ajuizada contra a prefeitura, né? Que obriga a prefeitura a dar mais publicidade aos atos em relação ao Covid, né? Então, esse recurso precisou ser aí adicionado, né, à pasta da comunicação para que essa determinação judicial possa acontecer. Esse assunto estava pautado na semana passada, mas alguns vereadores quiseram dar uma olhada melhor nesse processo, né, pelo valor, montante que está sendo destinado. Agora volta. Então, foi pedido uma semana para que se estudasse melhor esse projeto e ele volta para a pauta de amanhã, né? Então, ele retorna para a pauta de amanhã. Então, são esses dois projetos que nós teremos em discussão na sessão. No entanto, André, aqui antecipando algumas polêmicas, né? Na semana passada já foi bastante falado sobre essa situação, que é o retorno das voltas às aulas do município de São Carlos, né? Que está previsto para a segunda que vem. Certo. Mas eu quero tratar desse assunto, né? Mas eu quero, antes de tratar do assunto municipal, fazer algumas considerações também na questão estadual, que já está em andamento. Retomaram já, né? Aí no começo do mês. Eu acho importante a gente falar como está o estado, como que vai estar o município, quais são as preocupações que versam sobre a questão da educação. Provavelmente esse assunto amanhã na sessão da Câmara vai ser muito debatido, né? A questão das aulas, né?
Então, eu gostaria de fazer aqui, trazer algumas reflexões, né, sobre essa questão das voltas às aulas. Antes da pandemia, o que se tinha, né? Já tinha, em certa medida, uma questão da evasão escolar, né? O abandono de alunos sempre da escola sempre foi uma grande preocupação para os gestores da educação, tanto municipal como estadual, né? E com a vinda da pandemia, essa evasão escolar ela aumentou muito, né? Eu tenho um dado aqui da Unicef que ela acredita, né, através aí dos seus dados, que mais de 5 milhões de estudantes no Brasil em 2020 abandonaram as escolas, né, por conta aí da pandemia, né? Nós temos também aí 66% dos alunos que, assim, só para a gente ter uma base da importância dessa conclusão do ensino básico, tá? 66% dos alunos completam, os alunos completam o ensino médio, eles têm uma renda de 66% a mais do que quem não completa. Então, assim, é preocupante quando você vê um grande número de alunos saindo das escolas, né? Porque isso, além do conhecimento que eles perdem, eles já vão ter um prejuízo na sua vida, né? Na questão financeira, da própria manutenção das suas necessidades básicas, né? E aí, né, pensando nessas questões, existe uma população que é muito mais vulnerável, né? Que está aí na rede pública, né? Então, a evasão com baixa renda ela é muito maior, né? Sim. E houve um aumento em 2020 de 32%. Então, de 2019, então a pandemia aumentou. Só gravou da evasão escolar, e o que é preocupante, né? Porque a gente não pode, nós temos que ter mais alunos nas escolas, e o que aconteceu na pandemia foi esse número de abandono, né? Então, a rede pública estadual tem 1.200.000 alunos, né? E desses, 267 mil estão na pobreza ou em extrema pobreza. Então, pensando nisso, né? O governo do estado lançou na semana passada, foi bastante divulgado na imprensa, né, para tentar, de alguma forma, evitar essa evasão escolar, esse abandono dos alunos, né, lançou um programa que vai dar R$1.000 por ano letivo, né, então é R$1.000 no ano, para que incentivem os alunos, né, lógico que eles têm todo 80% de presença, tem que participar do Centro de Mídia, que é um programa do governo do estado online, tem que fazer as provas, tal, tudo. Então, para que esses alunos não saiam da escola, então teve esse programa de R$1.000 para a questão aí por ano letivo, né? Para incentivar os alunos, né? Que muitas vezes um dos motivos de se abandonar a escola são 3, né? O desinteresse, né? Sim. Tem também aí a questão do trabalho e a gravidez nessa faixa etária. Então, esses 3 motivos é o que, né, do trabalho, o desinteresse e a gravidez são os motivos que fazem com que esses adolescentes abandonem as escolas. Então, tentando aí evitar que as crianças estejam aí em momento de idade escolar, estejam trabalhando, se busca, lógico, é um valor aí em certa medida pequeno, sim, mas que venha a somar, né, na renda da família, né? O mês passado, né, já havia sido anunciado pelo governo do estado um auxílio de R$500 para os pais e mães ou responsáveis para trabalhar nas escolas, né? Então, você tem o seu filho na escola, você podia ser contratado pelo governo do estado, ganhando aí R$500, né, para fazer a busca ativa. A busca ativa é buscar os alunos que estão evadidos, né? Para apoio em educação especial, acompanhamento de protocolos sanitários, apoio na geral, né? Porque, assim, além de tudo, hoje, infelizmente, como tem todos esses protocolos por conta da pandemia, precisa de mais gente, né? E aí, uma saída foi a busca aí, o mês passado, o anúncio aí
desse programa de R$ 500. Em São Carlos, nós temos 160 pessoas já cadastradas para fazer esse atendimento nas escolas estaduais da cidade de São Carlos. Já estão atuando, Gustavo? Vão começar agora, certo. né? Uhum. Então, são 160 pessoas que vão começar aí, para esse mês agora aí, a receber esse auxílio até dezembro, né? Certo. Então, é uma renda aí que vai ser complementada para evitar também essa evasão escolar. E essa semana nós tivemos, né, falando agora do retorno especificamente, uma batalha judicial entre a POSP e o governo do estado, né? A POSP conseguiu, na quarta-feira passada, uma liminar na justiça, né, para que os professores, independente de já terem tomado segunda dose ou não, e que fazem parte do grupo de risco, que continuassem no atendimento teletrabalho, né, que é você fazendo o atendimento, o ensino remoto, né? Sim. Mas essa liminar foi cassada aí na sexta-feira, então, no começo, como que era a orientação, qual foi a orientação do governo do estado? Quem tem segunda dose passado os 14 dias, que é esse período de imunização, teria que retornar ao trabalho presencial nas escolas, com exceção de quem, por alguma questão médica, não possa tomar vacina, né, e esse iria ficar de forma remota até uma segunda orientação. Mas a POSP entrou com essa liminar, houve aí um certo tumulto nas escolas, porque vários professores se interessaram, tudo nessa situação, e, né, na sexta-feira, o governo do estado consegue a derrubada dessa liminar. Então, hoje, as escolas já retornam com o seu efetivo daqueles que já tomaram, o grupo de risco que já tomou 2 doses passados os 14 dias, né? E também os que não fazem parte do grupo de risco, independente de 2 doses ou não, já tem que estar na sala de aula. Isso no governo do estado, tá? E aí nós temos, em contrapartida, aqui no município de São Carlos, né? No município de São Carlos foi muito debatido a questão da estrutura das escolas, né? Algumas escolas não teriam condições, segundo relatos aí de muitos vereadores, eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar algumas escolas, não teria condições de abrigar alunos nem se fosse em pandemia, né? Mesmo se não tivesse a pandemia, pelas condições que elas ficaram. A grande queixa que se teve é que nesse 1 ano e meio de pandemia não se foi investido na infraestrutura predial, né? Podia-se aproveitar esse momento para tentar fazer aí, em certa medida, alguma adequação, e a grande crítica foi que isso não havia ocorrido. Então, o que essa semana, né, vai ser várias, tanto Sindipam, muitos vereadores, eu mesmo vou visitar algumas escolas para a gente ver qual a real condição das escolas municipais para esse retorno. Lembrando, eu sou favorável, viu, André, ao retorno das aulas presenciais, justamente porque nós temos aí hoje alguns pais que precisam trabalhar. Sim. Então esse filho não consegue ter o devido acompanhamento, né, mesmo de forma remota, né? Nós temos também a questão psicológica das crianças. Sim. Que demais afetada, adoecendo psicologicamente dentro das casas, né? Tem a questão do abuso que muitas crianças estão sofrendo, né? Que muitas vezes, eu sou professor da rede pública estadual, os professores muitas vezes, por contato com o aluno, a gente pode perceber algum tipo de situação, e quando a situação é grave, a gente reporta inclusive para o conselho tutelar. Sim. Então, em certa medida, essas crianças psicologicamente, nesse período de pandemia, elas têm sofrido muito. Então, é necessário se fazer o retorno. A grande pergunta é como fazer esse retorno, né? Então, é esse a grande reflexão que vai estar se fazendo provavelmente por essa semana nas escolas municipais, né? O município ele tem que dar condições aí para que esse retorno seja seguro, tanto para os alunos como para os professores, né? A exemplo aí do que em algumas situações a rede do estado de São Paulo ela foi bem estruturada, né? E assim,
a gente precisa, de alguma maneira, aqui falando já como gestor público, né? Sim. A gente precisa pensar esse retorno. Não dá mais para escolas ficarem fechadas enquanto as crianças e adolescentes estão aí abandonados intelectualmente, abandonados psicologicamente. Então, é necessário que se faça esse retorno de forma segura, para que tanto os profissionais de educação como as crianças e os adolescentes não tenham aí qualquer tipo de contaminação. Mas é possível, não é impossível o retorno. Nós temos todas as outras atividades econômicas retornando com o devido distanciamento, com o devido uso de máscara, respeitando os protocolos, e eu acho que as escolas públicas conseguem. As escolas privadas já estão em sua plena atividade desde o ano passado, né? E eu acredito que a escola pública também tem que seguir esse exemplo, André. Você acha que pode haver uma retomada de decisão, dependendo da situação dessa semana, também das ações mais incisivas e o município provando que é possível voltar, ou se não conseguir, né, reavaliar essa retomada a partir da semana que vem e não voltarmos a semana que vem, Gustavo? Então, a prefeitura está com muitos olhos em cima dela, né? Tem o sindicato da UESP, a Câmara de Vereadores está muito atenta para a questão da estrutura da escola. É lógico que nós estamos aí no momento, falta uma semana. Em uma semana dá para organizar as escolas, né? Se você fizer uma gestão adequada, você consegue fazer aí, dar o mínimo de condições para um retorno. Sim. O que não pode ficar aguardando Braços retornar, cruzados, né? Que nem é para chegar agora os equipamentos de segurança, álcool em gel, máscara, os termômetros, tudo isso é para estar nas escolas mais tardar sexta-feira, né? Para que segunda-feira possa retornar. Então, por isso que eu acho que essa semana vai ser uma semana de um trabalho intenso na Secretaria de Educação, e vai ser um trabalho que vai ser acompanhado pelo Legislativo, pelos sindicatos, para ver essas questões aí desse retorno que acontecerá na segunda-feira, pelo menos é o que está previsto no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Carlos. Que fique claro aqui que nossa opinião é que realmente a nossa torcida é para que volte mesmo, que você falou, e a gente já discutiu muito aqui no Jornal da SDS, nessa lacuna que está sendo deixada, né, em relação ao ensino para essas crianças, e principalmente esse lado emocional das crianças, esse isolamento, né, desse abandono. E a gente sabe que não é não foi o mesmo cenário que nós vimos de alunos de escolas particulares para alunos de escolas públicas. Já existia essa lacuna gigantesca, e com a pandemia principalmente, com esse ensino remoto, nem todos tiveram esse acesso ao ensino remoto, né? E falando ainda hoje de escola pública, nem todos os alunos, esse público de escolas públicas, tem um computador, tem um tablet, tem um celular em casa, né? E ainda mais um acompanhamento, né? E o ambiente escolar que proporciona isso, né, Gustavo? Você que é professor, sabe muito bem. Tem a socialização, né, exatamente, André? Exatamente. Então, tudo isso tem que ser necessário. avaliado. Então, quanto mais se prorroga, né, mais complicada fica a situação. Não se sabe até hoje quanto tempo vai ser preciso para que os alunos recuperem todo esse tempo perdido, né? Dizemos perdido em relação a conhecimento, a essas sequelas deixadas por esse isolamento social, em relação ao conteúdo também. Então, a nossa torcida, fica bem claro aqui, nossa torcida para que realmente retorne a partir de segunda, né, mas com toda essa atenção sendo precisa, né, com toda essa fiscalização, vamos avaliar e realmente retornar 100% de confiança, né? E uma outra coisa, no passado, quando começou a pandemia, a gente tinha a seguinte ideia: ano letivo se recupera, vidas não. Exatamente. Agora, nós temos um seguinte quadro: nós temos grande evasão escolar e talvez a gente não consiga recuperar uma grande parte desses alunos, né? Então, assim, é lógico a vida em primeiro lugar, mas nós temos também agora de pensar nesses alunos que estão abandonados intelectualmente e psicologicamente, né? Sim. Gustavo, para poder encerrar, né, sua participação nesta segunda, né, algum comentário em relação ao assunto nacional, CPI correndo também, vamos trazer uma reportagem daqui a pouquinho, né, a CPI se aproxima aí da reta final de depoimentos também, temos reformas também, principalmente essa questão da reforma eleitoral, né, algum comentário em relação a isso? A reforma eleitoral, como a gente falava na semana passada, né, foi aprovado na Câmara Federal em segundo turno, né, e agora vai para o Senado, né? Só que me parece que o Senado não tem muita vontade de
ratificar aí a vontade dos deputados federais, né? Então, me parece que esse é um assunto que ainda tem muita conversa ainda lá entre o presidente da Câmara dos Deputados junto ao presidente do Senado. Isso ainda vai dar muita polêmica mesmo, né? E a CPI, ela caminha... Eu tenho uma visão da CPI, eu não sei se vocês concordam comigo, mesmo que a CPI ela não venha a pegar nenhum culpado, mesmo que a CPI ela não venha condenar qualquer pessoa, eu quero dar um crédito à CPI, porque desde quando se abriu a CPI, me parece que a vacinação no Brasil começou a avançar com mais rapidez, né? A gente tinha uma certa parcimônia do governo federal para aquisição dessas vacinas, né? A CPI está apurando qual o motivo dessa lentidão, né? Mas me parece que quando a impressão que eu tive, abriu-se a CPI, as conversas começaram a avançar, o governo federal começou a comprar mais vacinas, né? A partir daí da CPI. Então, se não virar em nada, vamos dizer, todo mundo fala que CPI vira em pizza, né? Mas essa já teve um grande ganho social, que é a aceleração da vacinação no Brasil. Legal. Gustavo Pozzi de volta na próxima segunda, trazendo informações da política aqui municipal, trazendo as pautas das sessões todas as terças da Câmara Municipal e também deixando aqui seu ponto de vista sobre a política nacional. Gustavo, obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Boa semana aí produtiva a todos nós. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Opa, uma abençoada semana para todos aí. Todos nós. Obrigado, abraço.